Oferecimento Grupo Creluz. Olá para você que acompanha os canais da Novo Rural. Hoje, a Novo Rural fala sobre agricultura de precisão. A Marjana Della Pace, acadêmica do curso de Administração na Universidade Federal de Santa Maria Campus Palmeira das Missões, em sua monografia, estudou os desafios e perspectivas da agricultura de precisão em Palmeira das Missões, com a orientação do professor Dr. Adriano Lago. A Novo Rural convidou-os para que esclareçam a temática. A entrevista a seguir foi gravada em áudio. Confira. Então, Marjana, de antemão, eu queria que tu explanasse sobre a adoção, qual que é o panorama da adoção da agricultura de precisão pelos produtores, pelos agricultores de Palmeira das Missões. Foi realizada, então, uma pesquisa, com uma amostra de 21 produtores da empresa do agronegócio aqui em Palmeira das Missões, e a gente conseguiu, então, identificar que a adoção da agricultura de precisão ela está em fase inicial, tanto no município de Palmeira das Missões como no Brasil como um todo. Então, se torna cada vez mais importante e relevante fazer pesquisas, estudos na parte de vista mais estratégica para poder, então, identificar quais são os desafios no momento da adoção e poder criar possibilidades de serem sanadas essas restrições, esses desafios, para que seja adotada a agricultura de precisão com pleno êxito, Professor Adriano, como a Marjana comentou, foi utilizado um recorte local, em Palmeira das Missões. Dessa forma, qual é a importância desse tipo de investigação que a Marjana realizou para a comunidade de Palmeira das Missões, consequentemente para o restante da região? Bom, Samuel e todos que estão nos acompanhando, o estudo ele tem um recorte local e, portanto, ele não tem a pretensão assim de ser, vamos dizer assim, servir de referência no sentido de utilizar os dados de forma mais expandida, mas o recorte de Palmeira das Missões, e a gente entende que ele é muito importante porque Palmeira das Missões ela é entre os municípios pioneiros aí na adoção de agricultura de precisão e outras tecnologias. Então, no município de Palmeira das Missões, a gente sempre visualiza aí muitos produtores inovadores, adotantes das tecnologias que vêm surgindo. Então, entender essa panorâmica da agricultura de precisão, os desafios, enfim, das expectativas dos adotantes, Então, a gente elencou aí os adotantes da tecnologia. A gente está preocupado com os adotantes, enfim, como que eles visualizam e quais os desafios que eles visualizam e essa perspectiva em relação da agricultura de precisão. Embora uma amostra pequena, a gente não foi um estudo pretensioso, foi um estudo de conclusão de curso, mas que para nós ele deu assim uma noção, do quão é relevante a gente se aprofundar nesses estudos, porque a gente visualiza a agricultura de precisão crescendo no Brasil todo, apoio técnico, empresas surgindo, políticas públicas sendo conduzidas, enfim, são várias iniciativas, vários trabalhos sendo desenvolvidos. Nós temos aí na própria universidade, aí, entre outros, o professor Santi, lá de Frederico Westphalen, nosso colega, que há alguns anos já vem pesquisando e trabalhando com agricultura de precisão, nos aspectos mais técnicos, muitas vezes, e esse estudo que ele aborda uma parte mais qualitativa, no sentido de compreender a percepção dos produtores, ele é um estudo assim que a gente não encontra na literatura. Então, é um estudo pioneiro, um primeiro estudo, eu diria assim, que nós estamos desenvolvendo, mas que pode abrir porta para outros, havendo interesse, enfim, havendo disponibilidade de pesquisadores e de financiamentos também para se desenvolver, porque a pesquisa ela necessita de financiamento. Então, a Marjana, que tem essa curiosidade, essa inquietude aí com os aspectos de inovação e adoção de tecnologia, ela veio, propondo esse trabalho dentro da empresa a qual ela trabalha, ou seja, são produtores que negociam, que transacionam com a empresa a qual ela trabalha, e a gente desenvolveu esse estudo, e acredita que tem aí algumas contribuições, embora seja um estudo local. Marjana, eu queria então que tu se aprofundasse nos resultados obtidos pela tua pesquisa, também explanasse essa metodologia adotada e
claro, né, a tua motivação, qual que foi a motivação que te levou até esse tema? Então, alguns dos resultados que foram encontrados na pesquisa foi a adoção do tempo, né, da adoção da agricultura de precisão, que foi identificado que está de 2 a 4 anos, então em fase inicial, né. Outro aspecto também que foi identificado, qual o motivo que eles estão adotando a agricultura de precisão. Então, a maior parte dos respondentes, eles falaram que é por conta da produtividade, eles querem aumentar a produtividade da sua propriedade. Outro fator também que foi identificado, as culturas, as principais culturas, né, que eles estão aplicando com agricultura de precisão, que é a soja, que isso é um reflexo, então, do estado do Rio Grande do Sul, né, e os manejos utilizados, que é a aplicação de fertilizante, calcário, isso também foi identificado na pesquisa. Foi identificado, então, quais são os principais desafios no momento da adoção, que eles citaram foi o custo elevado, a falta de assistência técnica das empresas que prestam serviço de assistência técnica na parte da agricultura de precisão. Então, outro fator também é a intenção de abandonar. Então, a maior parte dos respondentes, eles falaram que não tem intenção de abandonar a agricultura de precisão, e sim continuar ampliando, né, na sua propriedade. Como conhecer o agricultor de precisão, a gente identificou, então, que é através de outros agricultores e também feiras e exposições, né, que eles estão conhecendo a agricultura de precisão dessa forma. E, então, o principal motivo que me levou a pesquisar sobre agricultura de precisão é uma que eu trabalho numa empresa do ramo do agronegócio, e eu acho, assim, que o agro é muito importante no mundo inteiro, né, então eu tive a curiosidade de poder entender quais são os desafios deles poderem adotar essa tecnologia na sua propriedade, né, que a gente sabe que tem um potencial grande, né. E a metodologia que foi utilizado, então, foi feito um questionário com 30 perguntas, com 30 questões, entre elas fechadas e abertas, que os respondentes eles poderiam explanar suas dúvidas, né, suas sugestões para empresas relacionadas do ramo do agronegócio, né. E também teve como sugestões, então, essa pesquisa, as empresas envolvidas na área da agricultura de precisão, elas divulgarem mais as ferramentas, né, porque os agricultores, muitas vezes, eles conhecem, eles sabem da existência da AP, porém, eles não sabem como que aplica, né, como que é o funcionamento da mesma na sua propriedade. Perfeito. Professor, para encerrar, assim, de modo bem geral, né, apesar da agricultura de precisão estar dando seus primeiros passos, digamos assim, em Palmeira das Missões, ela é conhecidamente algo que pode vir a incrementar muito na rotina produtiva do agricultor, né? Dessa forma, como a agricultura de precisão pode impulsionar o agronegócio na região? Bom, Samuel, antes de falar mais geral sobre essa questão de como que pode impulsionar, eu gostaria de trazer mais algumas reflexões, né? Porque sobre essa questão dos adotantes recentes em Palmeira das Missões. Isso é algo que nos chamou a atenção, né, e que merece uma reflexão e um aprofundamento do estudo, porque se nós pegarmos a agricultura de precisão aqui em Palmeira das Missões, por exemplo, nós temos uma empresa aqui em Palmeira das Missões que é pioneira na agricultura de precisão no Rio Grande do Sul. E essa empresa atua, eu acredito que em torno de uns 15 anos já, e assim como outras empresas no Brasil aí atuam há bastante tempo, né? E quando a gente vai olhar no recorte da pesquisa, a gente viu que 67% adotaram a AP há até 4 anos, ou seja, há bastante pouco tempo. E 9% adotaram há mais de 10 anos. Então, aí tem alguma questão que a gente precisa se aprofundar, né? Então, as pesquisas, elas sempre são contínuas, né? A gente precisa um aprofundamento. Então, ficou algumas dúvidas, por exemplo, essa questão de ser algo recente num município em que a agricultura de precisão está presente, digamos, de alguma forma, através de empresas, através de primeiros adotantes, há praticamente 15 anos, eu diria, isso é uma característica da amostra ser e jovens adotantes,
Isso é uma característica da amostra em função, talvez, do próprio questão da pandemia, talvez os jovens ou as pessoas mais jovens que estão acessando essas empresas e, portanto, no recorte da Marjana ficou nessa perspectiva de serem pessoas mais jovens e, portanto, mais recente adotantes. Ou a gente poderia dizer que talvez nós tenhamos tido uma primeira onda, um primeiro momento de adoção da agricultura de precisão há mais tempo, há mais de 10 anos, eu diria, e que talvez alguns agricultores estivessem frustrados com aquele momento de adoção, por talvez não compreenderem bem ou não ter sido difundido da maneira mais esperada pelos agricultores, né? Porque a agricultura de precisão, ela muitas vezes se vendeu na ideia de aumento de produtividade, redução de insumos, mas a gente sabe que é muito mais que isso, e é muito mais complexo do que um resultado imediato. Então, a gente ficou com essas inquietações, né? Também, no estudo, aparece que a adoção em função dos vizinhos, das feiras, então, talvez também tenha aí os primeiros adotantes serviram como disseminadores para os outros e vivemos atualmente talvez um momento de novos adotantes da agricultura de precisão. Então, algumas questões que ficaram latentes ou que ficaram aí para serem respondidas ainda. E em torno de 20% atribuiu nota 2 e 3 numa escala até 5 para a importância da agricultura de precisão. Então, nos indica aí que tem também algumas pessoas que não estão muito ou totalmente satisfeitas com o agricultor de precisão. Então, isso acende aí uma luz aí para se trabalhar com as empresas de AP e as empresas de AP também trabalharem com bastante atenção nisso. Sobre a pergunta, né, da impulsionadora do agronegócio na região, não tenho dúvida, né, que a agricultura de precisão, em suas diferentes culturas, em diferentes atividades, ela, sem dúvida, tem um potencial, né, e tem avançado bastante. Né, e de que forma? Né? Eu diria, assim, que uma das questões principais é gerar dados para melhorar a gestão. Porque a agricultura de precisão é muito mais do que uma taxa variável, muito mais do que a aplicação de insumos, fertilizantes, enfim. Né? Porque se você tem dados, você consegue otimizar o uso de insumos, otimizar o uso de máquinas, otimizar o uso de equipamentos, otimizar recursos humanos, otimizar recursos financeiros. Então, os dados gerados pelo arcabouço da agricultura de precisão, ele, sem dúvida, ele é um potencial bastante grande. E com isso, a expectativa, né, e se espera aumentar a produtividade com estabilidade, que é a ideia de longevidade, de continuidade dos sistemas produtivos, né? Não é uma produtividade imediata, às vezes o produtor espera aquilo como algo imediato. Não, quando a gente trabalha com sistema, com agricultura de precisão, a gente tem uma expectativa de mais longo prazo. E tudo isso vai conduzir ao quê? Ao que a gente espera aí da agricultura, que a sociedade, de maneira geral, espera da agricultura e da pecuária brasileira também, né? Mais sustentabilidade, né? Tanto nos aspectos econômicos, ambientais, enfim, todos o social, do tripé da sustentabilidade. Então, de maneira geral, né, temos aí, sem dúvida, a agricultura de precisão como impulsionadora. Tem questões ainda aí para serem discutidas, resolvidas, e, obviamente, o nosso estudo ele não tem uma pretensão, né, mas acredita-se que ele possa contribuir em alguma medida nessa caminhada da agricultura de precisão. Agradeço a presença do professor Adriano Lago e também da Marjana e convido vocês para que acompanhem a Novo Rural no portal novorural.com. Até a próxima! Se inscreva em nossos canais digitais, no Facebook Novo Rural, no Instagram, @Novo Rural, no YouTube Novo Rural e siga conosco também em www.novorural.com.